paz do Senhor, classe Luz Divina. Aqui quem tá falando é o professor Cristiano, tudo bem? Talvez a gravação hoje não vai ficar muito boa, porque esqueci meu pedestal, o tripézinho ali que eu deixo o telefone. Mas amém, vamos lá. Hoje nós temos a nossa lição de número 6, né? Aonde o título vem a nos dizer: meus pais têm religiões diferentes. E agora? Nosso destaque, o texto bíblico está em Mateus 10:37. O destaque é o mesmo 10:37 que diz: quem ama seu pai e sua mãe mais do que ama a mim não merece ser meu seguidor. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim não merece ser meu seguidor. Mateus 10:37. Forte já a mensagem, o texto. Mas vamos falar então da palavra de Deus. Já vimos que aqui no versículo a qual Deus, que já está na nossa revista, já está dizendo, né? Quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, veja como Deus é dependente do nosso amor, né? Deus quer muito nosso amor. Ele gosta de ser amado. Então não é porque nós estamos num momento muito frio, aonde, né, não estamos podendo estar próximo para cultuar, próximo para dar a lição, que nós vamos esfriar esse amor, né? Não vamos esquecer isso, pessoal. Não vamos dar mais atenção para tantas outras coisas e não dar atenção para Deus, né? E olha o que Deus fala: quem ama mais seu pai e sua mãe do que a mim, esse não merece meu seguidor. Para ver como Deus quer que nós venhamos mostrar para Ele um amor tão grande, né? E vamos para a nossa lição, aonde que diz assim o texto: meus pais têm religiões diferentes. E agora? Vocês sabem que eu sou convertido já faz um tempo, mas vou confessar para vocês que quando eu me converti, até hoje a minha mãe não é evangélica ainda, por enquanto. Meu pai hoje é evangélico, né? Eles são separados. Meu pai hoje é evangélico, mas no dia que eu aceitei a Jesus, assim, ambos não eram evangélicos. Conheciam a palavra, já frequentaram algumas vezes, mas não eram evangélicos. Não vou dizer que sofri, porque eu acho que sofrer é uma palavra muito forte, mas foi difícil assim quando eu me converti, pois você não ter aquela pessoa, eu morava com a minha mãe, não ter aquela pessoa que você mais admira, que você leva como exemplo, não ter ao seu lado pensando o mesmo pensamento que você em relação à sua fé, fica difícil, porque muitas vezes minha mãe não entendia alguns propósitos que eu queria fazer. Muitas vezes ela achava que você tá loqueando. Até mesmo quando eu decidi assim, abandonar a minha vida assim, que eu jogava futebol e tal, ela mesmo não entendeu. Ela disse: nossa, tu chegou, até sofreu tudo que tinha que sofrer aí, pô, chegou aí e agora você quer parar com isso tudo, agora que você já conseguiu ganhar alguma coisa e tal. Daí eu disse: mãe, talvez você não entenda. Ela também não entendeu porque que eu não fui embora pra casa, eu não fui morar com ela, né? Mãe, né? Mas a gente que tem um propósito, a gente que tem uma vida com Deus, a gente acaba fazendo algumas coisas às vezes que pessoas que não têm o mesmo pensamento que a gente não entende, né? No momento não entende. Então é difícil. Acredito que existe alguns adolescentes aí, vocês que estão nos vendo aí, que está assistindo essa aula, acredito que possa você ter assim também. Seu pai não é convertido, sua mãe não é convertida, só você está indo. Cara, eu vou dizer para você, menina, menino, guri, guria, não desanime, não pare,
Uh, não é não é numa ira do seu pai, não é numa ira da sua mãe que você vai abandonar tudo. Porque vale muito a pena a gente prosseguir, vale muito a pena a gente continuar. E, e a gente é que assim, a gente já vive num estado, num país onde se diz, né, o estado laico, cada um é livre para escolher a sua própria religião. Eu sei que quando eu era pequeno, eu fiz catequese, fiz crisma, porque a minha mãe queria que eu fizesse, né? Então fui lá, fiz tudo bem certinho, né, como mandava. Uh, mas após eu já ter consciência dos meus atos, que eu digo, sabendo, já tendo talvez um entendimento maior, eu já pude entender que Jesus era meu único e suficiente Salvador, tá? E como eu falei, cada um tem a sua religião, e eu digo, a minha mãe tem a religião dela. Algumas vezes nós já discutimos, mas é em vão discutir, porque não é nenhuma discussão, é que cada um vai ter a sua opinião e ela se torna involuntária. É mais para ter uma discussão, para ter uma briga, para ter algo que não vai agradar a Deus. Então não perca seu tempo querendo discutir com seu pai, com a sua mãe sobre religião, porque como eu falei, cada um tem a sua religião. Você pode discutir com seu pai mostrando para ele uh, ao Deus que você serve, né? Como é diferente ser um cristão. E é nos pequenos detalhes que você vai fazer toda a diferença. Porque religião é apenas a definição uh, de, vamos dizer assim, de um grupo de pessoas que creem em algo, tá? Religião eu acho bem complicado a gente explicar, porque é algo que garanto que se a gente começar a abrir aí portas para fazer perguntas, muitas pessoas vão ter diversas definições de religião. Religião para mim é isso, é um grupo de pessoas que creem em algo, tá? E através da sua crença começam a fazer coisas, né? Nós somos cristãos. Nós vamos nos cultos, adoramos a Deus, né? Cultuamos a Deus. Essa é a nossa religião, tá? Mas a gente tem que saber que a religião não tem que ser maior que Deus, né? Isso é o mais importante. A religião não pode ser maior que Deus, tá? Deus é maior que qualquer religião, porque Deus tem que ser o centro. Deus é a nossa direção, é o nosso foco. E como eu estava falando, que todo mundo é livre para escolher a religião que quer seguir. Eu, graças a Deus, conheci a Jesus Cristo no ano de 2009. Sou muito feliz. Ainda não tive a oportunidade de, não eu, mas de poder ter uma parcela de ajuda na conversão da vida da minha mãe, mas acredito que Deus está falando com ela e que Deus vai fazer a obra através da vida dela. Meu irmão hoje é convertido, né? Ele é da igreja adventista, tá bom? Também escolheu a sua a trajetória que vai caminhar. E a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu entendo que há um tempo para todas as coisas, e que o tempo da minha família vai chegar, aonde eu terei a minha mãe ao meu lado adorando a Jesus. Volto a dizer, adolescente, não é fácil, tá? Não é fácil não. Você está na mesma casa, muitas vezes a sua mãe, seu pai não vai entender os teus propósitos, não vai entender
Você acordar num domingo cedo para ir na escola dominical, ou você acordar de madrugada e ela começar a ouvir vozes e você depois tá falando que você vai falar depois para ela que estava orando. Muitas vezes ela não vai entender, vai questionar, mas tenha a convicção de permanecer firme, de permanecer em pé, de dar continuidade, de não desanimar, de não parar, tá? Não é porque seu pai, sua mãe tem a religião diferente de você, que ainda não aceitou a Jesus, que você vai desanimar, que você vai usar isso como argumento para parar. Não, não pare não, tá? Porque a minha vida, a tua vida serve como um altar aonde nós viemos pregar, né? Onde um altar de pregação, um altar de adoração, ali onde você vai pregar, ali onde muitas vezes nós quando nos convertemos, o nosso intuito já é ir para um altar, adorar, já é ir para um altar, pregar, eu quero ser pregador, eu quero ser isso, mas só que muitas vezes a gente esquece que a nossa própria vida, ela já se torna um altar, aonde todos os dias nós estamos pregando, né? Graças a Deus, eu acredito que sou um bom filho para minha mãe, um bom filho cristão. Ela acredito que ela tenha muito orgulho de mim, né? Porque eu demonstro isso para ela, tento passar para ela, tento não fracassar perto dela, tá? Não tento não fazer coisas erradas, né? Que venha magoá-la e que venha fazer com que ela tenha argumento para me uh, para usar contra mim, porque eu sei que é assim, ó. Você que é evangélico, você vai lá faz alguma coisa errada, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, sua tia, pô, mas tu não é crente não? Eles falam, né? Ah, você é crente, você tá fazendo isso? Ah, mas você não é daquela igreja lá dos crentes? Ah, você pode fazer isso? Ah, você pode fazer aquilo? Sabe? Então a gente não pode dar brecha, a gente não pode dar liberdade pro inimigo. A gente tem que, cara, andar ali na linha, sabe? Para não ter argumento para eles e ser uma pessoa decente, não só na frente deles, como em qualquer outro lugar. E eu digo assim, gente, a vida nossa é a maior resposta que eles possam receber. Tá entendendo? A nossa vida, o nosso comportamento, a nossa regra em si, assim, nossos princípios. Eu acho que é a maior forma de evangelizar um parente, um próximo, porque eu vou dizer outra coisa, é complicado, é difícil. A palavra de Deus vai dizer que o profeta ele não é bem recebido na sua própria cidade. E eu levo isso para nossa família, que para nós, como é difícil a gente converter o pai, converter a mãe, converter o irmão, a tia, como é difícil, sabe por quê? Porque como a gente tem um elo muito próximo, muitas vezes os nossos próprios erros falam mais alto que a gente. A pessoa não vem olhar para as nossas qualidades, geralmente elas vêm olhar só para os nossos erros. E como é difícil, né? Às vezes você pô, luta, ora, tá ali sempre jejuando pelo pai, pela mãe, pelo cachorro, pelo vizinho, pelo tio, pela tia, pelo periquito e gato e, né? E chega um outro estranho assim, pô, fala com ele, chora, quebranta. E você fica pensando, nossa, eu faço direto, mas parece que é a mesma coisa que nada. Gente, isso o inimigo bota na nossa cabeça, bota essas batalhas, às vezes assim, pra gente desanimar, mas nós não podemos desanimar. Muitas vezes eu orava pela minha mãe, assim, eu queria estar perto dela, assim, para chegar, ver ela sussurrando, dizendo eu aceito Jesus, e não é assim. Já fomos em cultos, ela foi em culto comigo e eu achava, ela já viu eu pregar e eu achava, nossa, hoje ela vai se converter, vai se ajoelhar. Não, e não era assim não. Sempre havia, talvez até teria algumas críticas, mas o que que eu digo para vocês? Não dá para desanimar. Não dá para desanimar que Deus, ele é muito maior do que isso. Deus vai sim fazer com que seu pai, sua mãe aceite a Jesus em nome dele, tá? Vai sim abençoar a sua família, vai abençoar a sua vida, vai nos abençoar, tá?
nós temos que continuar firme, nós temos que continuar com propósito de estar sempre na presença de Deus e sempre ser um exemplo na nossa casa. Nós não podemos, tá, abrir mão disso. Nós temos que ser um exemplo. Nós temos que ser um exemplo de cristão. Nós temos que ser um exemplo de filho, um exemplo de filha, um exemplo de sobrinho, um exemplo de neto. Nós temos que ser exemplo aonde que a gente estiver, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. A minha vontade é de estar dentro de uma sala de aula ali, como a gente sempre estava, podendo brincar, podendo se divertir, mas infelizmente ainda não podemos. Temos que estar orando, tá bom? Mas Deus, em nome de Jesus, vai fazer a obra na minha vida e na sua vida, tá bom? Fique com Deus e que Deus possa abençoar a vida de vocês, tá bom? Em nome de Jesus, eu agradeço por estar aqui trazendo essa pequena aula, sim, podemos dizer bem resumida, mas que Deus abençoe a vida de cada um que está ouvindo, tá bom? Valeu, galerinha, um abraço.